Boa noite, gente. Então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, da unidade 5, aula 1, pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos. A sua função, a sua função é desempenhar questões de ordem direta. São eles: ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Ok? Então, os sinais de pontuação, eles vão representar, né? Eles vão desempenhar as questões de ordem direta. Tá ok? Então, hoje nós vamos aprender como usar cada um deles. Como usar a pontuação, então? O ponto ao ponto final, nós vamos usar ele para terminar uma ideia, uma frase ou discurso, indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações, ok? O verbo sempre está no imperativo, dando ordem. Exemplo: senhor João, lamentamos informar que seu voo foi cancelado. Então, ou seja, nesse caso, nós utilizamos o ponto final, geralmente para finalizar períodos, tá? Períodos de frase ou frases, ok? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula serve para separar orações dentro de uma frase. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que, às vezes, hora representa uma pausa mais longa e que a vírgula e hora mais breve que o ponto. Então, Joaquim celebrou seu aniversário na praia, ponto e vírgula, não gosta do frio e nem das montanhas. Então, o ponto e vírgula, nós vamos separar orações dentro de uma mesma frase. Dois pontos, utilizado antes de uma explicação. Quando eu quero introduzir uma fala ou indicar uma enumeração. Exemplo: os enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde. Afinal, são eles que estão presentes durante todo o tratamento de pacientes. Dois pontos, desde o momento da entrada até o da alta. Então, nesse caso, os dois pontos, ele especifica, né, o que os enfermeiros fazem. Então, se eu quero explicar, especificar alguma coisa, né, explicar uma oração, uma frase, eu preciso, né, usar os dois pontos, ok? Por exemplo, às vezes eu uso também, quando eu quero falar sobre alguma coisa, às vezes estou explicando para uns alunos a palavra tal e eu quero descrever aquilo. Eu uso os dois pontos para descrever. Ponto de exclamação, né? O ponto de exclamação a gente não usa tanto, a gente usa, mas não tanto, né? Igual a vírgula, o ponto final. Mas ele vai usar mais para expressar sentimento, surpresa, desejo, espanto. Nós vamos usar eles para chamar atenção. Então, que horror! Ganhei, silêncio. Então, quando nós queremos enfatizar uma palavra, enfatizar alguma coisa, nós utilizamos esse ponto de exclamação. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é utilizado nada mais, né, do que interrogar, perguntar. Ele vai ser utilizado, então, no final das frases. Por exemplo, quer ir ao cinema comigo? Um exemplo de ponto de interrogação. Será que eles preferem jornais ou revistas? Outro exemplo de ponto de interrogação. Observação: podemos utilizar ao mesmo tempo, num diálogo, quando há um espanto e uma pergunta numa mesma frase.
Então, quando nós queremos enfatizar uma frase, nós podemos utilizar esse ponto de interrogação, mas também o ponto de exclamação junto, ok? Ok. Reticências. As reticências, elas vão marcar uma suspensão da frase. Devido a muitas vezes, né, quem escreveu a frase está querendo indicar uma emoção. Então, às vezes, por exemplo, o autor para, né, e vai, o escritor para e vai, coloca reticências. No caso, ele dá uma ideia de pausa. O tempo passa, aí vai, né? O tempo passa. E ele enfatiza uma emoção, como se fosse uma parada mesmo, né? Para breve voltar a comentar sobre. Vim até aqui achando que aspas. As aspas, ela vai ser usada para destacar uma parte de um texto, vai ser usada para representar nomes de livros, legendas, né, legendas de filmes e tal, para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões e ironia. Exemplo, como disse Machado de Assis, a melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Nesse caso, é uma citação. Como é uma citação, ela precisa estar em aspas, ok? Porque é uma citação direta nesse caso. Mas é um exemplo de aspas utilizado. Exemplo 2, também, Camões escreveu os Lusíadas no século 16. Então, ou seja, está também destacando a obra dele. E por aí vai. Cibele disse que não rolou a venda dos ingressos. Não rolou. Eles são os anjinhos. Olha lá no tom de ironia. Anjinhos. Quem dera se eles fossem anjinhos. Ele mora no cafundó do Judas. Ah lá, esse aqui é um arcaísmo. Significa palavra antiga, né? A minha avó falava muito, às vezes a avó, né? Fala cafundó, e aí a gente usa aspas para separar, né? Para especificar aí essa, essa, esse arcaísmo aí. Exemplo, antes de sair, faça um backup. Backup. Uma palavra em inglês, né? Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. O funcionário, então, aqui, ó, acrescentei uma informação. O mais ignorante que já vi fez a troca dos artigos. Nesse caso aqui, né, eu estou acrescentando uma informação a respeito dele. Cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche, um suco. Ah lá, acrescentando. Travessão é utilizado no início de frases para indicar diálogo. Bem também como substituir os parênteses ou dupla vírgula. Então, eu uso o travessão. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Marcou um diálogo, travessão. Vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce três funções básicas: marcar pausas e inflexões, enfatizar e separar expressões e orações, e impedir ambiguidade. O uso da vírgula é muito importante e ele deve ser praticado constantemente. Por quê? É, porque a vírgula nada mais é que nós vamos adquirindo, né? Esse conhecimento de onde colocar a vírgula. Como eu faço nesse caso? Então, existem várias regras
em que nós utilizamos a vírgula, várias formas de utilizar a vírgula. Então, isso é constantemente, deve ser, né, constantemente praticado como forma de texto, como forma de redação, né? Isso é para poder mesmo você conseguir utilizar a vírgula de uma maneira mais de uma maneira certa. Para separar, então, algumas formas de utilizar a vírgula nesse caso. Primeira forma, para separar tempo e localidade nas datas. Normalmente em correspondência, às vezes também em, em cartas nós utilizamos, em e-mails. Então, exemplo, Volta Redonda, vírgula, ali temos a cidade, depois a data. Utilizo vírgula após a cidade, o nome da cidade, ok? Uso do vocativo. O vocativo é nada mais de quando vai indicar o chamamento, como se eu estivesse chamando alguém. Então, ele vai invocar, vai chamar uma pessoa. Isola com a vírgula. Então, para indicar um chamamento vocativo, eu uso a vírgula também. Exemplo, Maria, vírgula, vem aqui. Isolar aposto. O aposto, ele é a explicação do termo anterior. Então, exemplo, Maria, vírgula, professora de anatomia, profissão dela, né, está explicando o que a Maria faz. Então, nesse caso, é um aposto. Ele vai aparecer entre vírgulas, ok? Então, Maria, vírgula, professora de anatomia, vírgula, está liberando os alunos mais cedo. Elementos de enumeração, enumerar algo, contar. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, várias palavras ao mesmo tempo, indicando aquela ordem, aquele conjunto, é uma enumeração. Exemplo, fui ao mercado comprar pão, leite, carne e frutas. No caso aqui, é uma enumeração, eu estou contando coisas, ok? Quando eu tenho uma elipse, a elipse ela é a omissão do verbo. Então, a elipse utilizamos para evitar repetição. Exemplo, Carlos fala inglês e Fernanda fala francês. Ali nós utilizamos dois verbos iguais, verbo falar. Quando eu uso a elipse, eu vou, no caso ali, tirar o fala. Eu vou deixar só um verbo falar. Por quê, professora? Porque ali no exemplo, aqui no exemplo, nós já sabemos que falar, né? Um fala, o outro fala outra coisa. Não precisa você colocar dois verbos juntos. Então, utilizamos a elipse nesse caso para poder omitir um dos verbos. Então, na verdade, omitir o último verbo. Carlos fala inglês e Fernanda francês. Então, não tem necessidade de nós colocarmos mais um fala. Só colocar vírgula e aí, né, a outra palavra que você queira colocar. A escrita vem para auxiliar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Ou seja, se não tivéssemos pontuação, com certeza haveria muita ambiguidade. A ambiguidade nada mais é do que erro de sentido, né? Eu entendo uma coisa, mas aquilo ali quer dizer outra. Fica ambíguo, a gente não sabe que sentido aquilo está gerando, né? Aquilo está formando. A gente não sabe que sentido aquilo tem, porque ou pode indicar um sentido totalmente ao contrário do que eu quero dizer, ou vai ficar totalmente sem sentido. E ali vai, né? A importância da pontuação na produção de sentido do texto. Olha, nós temos três frases e com a vírgula nós podemos ver, né, que
mudou o sentido. Ó, vou ler para vocês ele. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, desculpa, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Dê um sentido. 2. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Outro sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, nós temos sentidos diferentes, ok? Então, número 1, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura, ou seja, o homem andaria de 4 à procura da mulher. E no de baixo, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. E no último, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, trocou, inverteu totalmente o 3. Inverteu totalmente o sentido, né? Então, o homem, no caso que a mulher que tá dizendo que tem valor e o homem tem que procurar, né? Andaria dar de 4. E depois o terceiro já mudou totalmente. A mulher, então o valor ficou no homem e a mulher que tem que procurar. Ai, gente. Então, para vocês verem como a vírgula faz diferença. Exercícios, tarefa. Complete as frases com sinais de pontuação corretos. Letra A, você gosta de melancia. Letra B, muitos parabéns. Letra C, estamos esperando por você há 2 horas. E letra D, as horas passavam. Podem fazer e a gente corrige, ok? Vou dar 2 minutinhos. Renata, é só você que está na aula agora? Professora, deve ser. Aqui, corrige aí. Eu não tô legal, tô assistindo a aula, mas eu não tô bem. Ah, tranquilo. Tá, vou lá. Vou corrigir então. Complete as frases. Letra A. Você gosta de melancia? Você gosta de melancia? É uma pergunta. Então, utilizamos ponto de interrogação, ok? Letra B. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Ponto de exclamação. Exclamação. Letra C. Estamos esperando por você há 2 horas. Ponto final. Esse é o ponto final. E letra D, as horas passavam. 3 pontos. 3 pontos. Reticências, ok? Reticências. Ok. 2. Coloque vírgulas nos lugares corretos. Letra A. É necessário ao supermercado, ao açougue, à farmácia, à padaria. Vamos lá. É necessário ao supermercado, vírgula, ao açougue, vírgula, à farmácia e à padaria. Então, no final, não temos vírgula, porque termina com E. O E, ele já está ali para substituir a vírgula. Letra B. A Camila, a Letícia e a Luísa foram as responsáveis pelo despedimento de Ana Paula, da Lúcia e da Alice. Então, de novo,
A Camila, vírgula, a Letícia e a Luísa foram as responsáveis pelo despedimento da Ana Paula, vírgula, da Lúcia e da Alice. Letra C. A verdade, minha querida amiga, é que já não sou mais a mesma pessoa. A verdade, vírgula, minha querida amiga, é que já não sou a mesma pessoa. Letra D. Lavar, passar, limpar, aspirar e cozinhar são atividades que nunca acabam. Lavar, vírgula, passar, vírgula, limpar, vírgula, aspirar e cozinhar são atividades que nunca acabam. Bom dia, André. Bom dia, vírgula, André. Por quê? Nesse caso é o vocativo. Lembra? Uhum. F. Todos esperavam por um milagre, embora soubesse ser possível. Nesse caso, a letra F parece um pouquinho complicado, né? Mas antes de conjunções, nós utilizamos a vírgula. Então, vírgula, conjunção, soubesse ser impossível. Então, todos esperavam por um milagre, embora, vírgula, embora soubesse ser impossível. Todos esperavam por um milagre, vírgula, Embora. vírgula. Não, só tem uma vírgula. É só Embora. antes. Eu confundi se era antes ou se era depois. É antes do embora, tá? Depois não tem mais vírgula. É só uma nesse caso. Também utilizamos vírgula antes de mais. Ó, antes de mas, antes de embora, cujo. Então, né? Uhum. Ok? Ok. Então, esse a unidade 5. Unidade 5 finalizada com sucesso. Depois nós vamos para as expressões problemáticas da unidade 6. Vou explicar rapidinho só o trabalho, tá? Porque como essa aula vai ficar gravada, É bom para o pessoal pegar direitinho. Então, vamos lá, gente. Comentando agora sobre a atividade diversificada 1, eu postei lá no grupo do WhatsApp o que é para fazer. Então, atividade diversificada 1, tá lá no grupo do WhatsApp. Eu postei no dia 5 de maio de 2023. Eu postei uma semana antes, por quê? Para vocês já irem, né, pesquisando, decidindo o que vocês vão fazer, né, já ir adiantando para não ficar muito em cima da hora. Escolher um tema da morfologia. Morfologia pode ser substantivo, advérbio, adjetivo, artigo, qualquer um desses, tá? Vocês vão escolher um desses e vai falar sobre ele. Vai pesquisar sobre ele. Pode fazer no Word, pode fazer escrito ou PowerPoint. Quem tem mais habilidade aí com PowerPoint, que gosta, né, de um trabalho mais acrescentado, mais artístico, pode fazer no PowerPoint. Quem gosta mais da praticidade, faz no Word ou escrito, ok? Você pode citar história, regra, exemplo, curiosidades, podendo acrescentar vídeos explicativos, imagens, ilustrações. Citar história. A professora é obrigada a citar história? Então, se você conseguir achar algo relacionado à história, eu até indiquei o Google Acadêmico, e você entra pelo próprio site do Google e digita Google Acadêmico. Lá você vai encontrar uma série de trabalhos acadêmicos e você pode pesquisar, e geralmente tem, tá? Então, assim,
Ah, professora, não achei história. Tudo bem, tá? Não tem problema. Mas achou, então é bom colocar, ok? Regras, super importante, tá? Regras, exemplos e curiosidades. Caso ache alguma coisa sobre curiosidades, pode colocar também. Pode acrescentar vídeos explicativos, ou seja, pode ser algum professor explicando sobre, né, do YouTube, ou pode ser também você explicando também, não tem problema você explicar. Imagens, é, podem pegar imagens de alguns exemplos, imagens do contexto, e ilustrações. Não esquecer a fonte, citar a fonte que foi pesquisado. Valor 10 pontos, ok? Vocês vão enviar, no caso, para o meu e-mail até o dia 17/5. Hoje é dia 12, vocês têm mais uma semana para fazer. Após essa data, não aceitarei. Já estou dizendo aqui, não aceitarei trabalho após a data, ok? Porque nós temos um cronograma a seguir. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Como sugestão, podem utilizar o Google Acadêmico para pesquisa. Lá temos muitos materiais para ajudar. Temos também as aulas disponíveis na plataforma, vocês podem estar testando, né, sobre os conteúdos de morfologia para já ir tendo uma ideia do que fazer, ok? Aguardo esses trabalhos no meu e-mail até esse dia 17. Não deixem de fazer, porque é super importante, né, para o aprendizado, né, fluir mais, e vocês pesquisando também, já vai ter uma ideia melhor, né, da morfologia em si, mais aprofundado. E não deixem de fazer, tá? Aguardo os trabalhos no meu e-mail. E é isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito do trabalho? Tudo tranquilo? Se for feito no Word, ele precisa estar na norma? É bom tá na norma, tá? Porque, assim, você pode fazer até usando também, eu acho que vocês têm a folha do ITEC para fazer, né? Se você quiser utilizar a folha do ITEC, pode fazer também. Então, é bom estar na norma, né? Não precisa estar muito também dentro da norma. Igual o TCC, né? Não é esse caso é um trabalho de pesquisa, não um trabalho acadêmico. Então, assim, por exemplo, citações. Se você quiser fazer citação direta, indireta, quiser seguir a norma da BNT, tranquilo. Eu até prefiro, porque assim, é bom que já vão treinando, né? Para quando tiverem TCC, fizer, né, cursos universitários, já ir já treinando. Mas, né, fica a critério. Assim, o importante, né? Parágrafo, que às vezes os alunos esquecem. Parágrafo, é, por exemplo, o desenvolvimento do texto mesmo. É, Você vai olhar lá, o texto às vezes está uma linha maior, outra menor, uma linha maior, outra menor. Aí está irregular. Então, tentar regular as duas laterais, né? Para ficar direitinho, retinha. Iniciando o parágrafo. A fonte, tranquilo, vocês podem utilizar a fonte Arial ou a Calibre. O que mais? O tamanho da fonte pode ser 12 até 14, 15, não tem problema. Citação. É importante usar a citação direitinho, de acordo com a norma, né? Você pode até pesquisar lá no Google. Tem vários exemplos de citação direta, citação direta curta. Então são vários exemplos que tem lá. O que mais? Acho que é só isso. Mais alguma dúvida, Amanda? Acho que é só isso mesmo? Não, só isso mesmo. Obrigada, Tá. professora. Tem a fonte também, né? Depois você pode colocar, que são os sites que você utilizou para pesquisa, os livros que você pesquisou, os artigos.
Acredito que é só isso mesmo. Ok? Tá ok. Separar por temas, né? Por exemplo, eu falo sobre a história. A Uhum, história, 2 pontos, explica, depois vem, entendeu? tá Aí ok. pode colocar as imagens ao lado, tranquilo. Mais alguma Tá dúvida? bom. Só. Só isso então. Então, Só isso. gente, finalizando a aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, né, pelo atraso aí. Meu computador realmente está muito ruim. Eu vou até ter que verificar isso essa semana. Mas tenham, né, um ótimo fim de semana, um ótimo Dia das Mães. E vejo vocês na próxima semana, ok? Ok, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite.